Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje iremos estudar, certo, a lição de número 2, onde fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos, certo? O nosso textuário diz o seguinte: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. A nossa verdade prática diz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, certo? Meus irmãos, lá no Salmo 127, né, versículo 3 ao 5, diz que os filhos são heranças dos pais. Então, meus irmãos, lá no Salmo 127, versículo 3 ao 5, diz que os filhos são heranças de Deus para os pais, certo? Salmo 127, versículo 3 ao 5. A nossa leitura bíblica em casa está lá em Gênesis, capítulo 25, 19 ao 28. Certo? Então, leitura muito boa, meus irmãos. Certo? E o primeiro capítulo aqui fala sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, filhos, certo, são como herança do Senhor, certo? Salmo 127, versículo 3 ao 5. Nós podemos ver aqui, certo? Então, meus irmãos, nós vimos aqui que os filhos são como herança do Senhor, certo? Para os pais. Salmo 127. Vamos ver aqui, meus irmãos, no livro de Salmos, certo? 127, nós podemos ver aqui, certo? Versículo 3, diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que os filhos sempre são herança do Senhor para os pais. Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, é um erro, certo? É um erro amar um mais do que o outro, certo? É um erro muito sério, certo? É um erro muito sério nós mostrarmos a nossa preferência por um dos filhos ou até por um parente, né? Sempre gera confusão, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Isaac e Rebeca, eles faziam parte de uma promessa divina, né? A promessa de uma grande descendência feita a Abraão, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que eles faziam parte de um plano divino, certo? De um plano divino, nós podemos ver aqui, certo? Então, meus irmãos, o que é que acontece? Olha aqui, nós não vamos adentrar nessa história aqui, mas nós vimos aqui, meus irmãos, eu gravei um vídeo, acho que um tempo atrás, que fala sobre a descendência de Isaac e a descendência de Abraão, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que tanto Isaac, certo, e Rebeca, eles eram primos, certo? Eram primos, certo? Isaac, filho de Abraão, certo? E Rebeca, filha de Betuel, certo? Filha de Betuel, certo? Que Betuel era filho de Naor, irmão de Abraão, certo? Então Isaac era sobrinho, né? Então Isaac e Rebeca eram primos, como eu falei aqui, né? Rebeca, filha de Betuel. Betuel era filho de Naor, que Naor era irmão de Abraão, certo? Ambos filhos de Tera, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Rebeca, certo, ela era estéril, como já vemos aqui. Só que, meus irmãos, aí é o seguinte, nós vemos aqui na história de Abraão e Sara que Sara não conseguiu dar filhos e eles conseguiram fazer, né, para que Abraão se deitasse com a serva H para que tivesse filhos, aquele jeito humano, né? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que também Rebeca era estéril, nós podemos ver aqui. Porém, meus irmãos, Isaac fez diferente, eles não fizeram igual aos seus pais, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que Isaac orou ao Senhor, né? Gênesis 25, 21. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que ele orou constantemente ao Senhor para que Deus abrisse, né, a madre de Rebeca, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, a Bíblia diz, nos versículos seguintes, meus irmãos, que Deus, ele ouviu a oração de Isaac, certo? E 20 anos depois, o milagre acontece, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando os filhos de Isaac vieram nascer, né, quando Isaac já tinha 60 anos, meus irmãos. Então, 20 anos de espera para o milagre acontecer, né? Às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas quando nós confiamos em Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus, certo? Olha aqui, meus irmãos. Deus sabe o desenrolar da história, né? Versículo 23, nós podemos ver aqui, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que se nós olharmos aqui na lição, certo? Nós vemos aqui, versículo 23, diz o seguinte: e o Senhor disse, né? Nós vemos aqui que Deus fala para Rebeca que seriam duas descendências ali, né? Deus sabe a descendência seriam rivais, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, porque Rebeca
Hoje, meus irmãos, nós temos tecnologia que ajuda-nos a saber se quando a mulher está gestando, se é um filho, se é um menino, se é uma menina, se é mais de um. Naquela época, meus irmãos, a mulher, a mãe poderia até sentir mais a certeza mesmo só com o tempo, né? Consequentemente a barriguinha ficar maior, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que não tinha como saber antes, né? Devido à tecnologia que não era avançada. Hoje é bem avançado, tem como saber. Antes não tinha como, certo? Então, meus irmãos, o nosso futuro se baseia, olha aqui, meus irmãos, o nosso futuro se baseia nas nossas escolhas, porém o propósito de Deus prevalece na nossa vida, certo? Então, meus irmãos, o propósito de Deus, certo, prevalece nas nossas vidas, certo? Olha aqui, meus irmãos, pais ajustados, filhos ajustados, né? Por isso, meus irmãos, que nós temos que ser tementes a Deus e colocar a nossa família nas mãos do Senhor. Meus irmãos, o primeiro capítulo fala sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. E o que é presciência, meus irmãos? Olha aqui, presciência é a qualidade ou atributo divino que só pertence a Deus, onde o Criador, somente o Criador, sabe o futuro, né? Então, meus irmãos, como eu coloquei aqui, olha, Deus sabe o desenrolar da história. Então, meus irmãos, presciência é um atributo ou qualidade que só pertence a Deus, somente o Criador, certo? De saber o futuro. Né? Nós vemos aqui, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, vamos lá. Nós vemos aqui, meus irmãos, que as crianças, né, começam a mexer de uma forma excessiva, podemos assim dizer, no ventre de Rebeca, né? Ela vai consultar Deus, né? Aí é quando Deus revela que ela teria gêmeos, certo? Que ela teria gêmeos, certo? Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, então foi revelado a Rebeca. Para finalizar, meus irmãos, essa parte, vamos ler aqui Salomão, no livro de Salomão não, Provérbios, né? Perdão. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, no livro de Salmos 139, Salmo 139, nós podemos ver aqui. Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Ou seja, Deus está aqui falando da presciência de Deus, né? Que Deus prevê, Deus sabe o futuro, né? Deus sabe o desenrolar da história. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2. Vamos agora voltando no capítulo 2 aqui da lição, o conflito familiar, certo? Nós temos o segundo tópico, a esterilidade de Rebeca, certo? No segundo, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. E terceiro, o favoritismo do casal pelos filhos. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, certo, o conflito familiar. Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, ser estéreo, certo? Ser estéreo, naquela época, né? Era visto como uma maldição, certo? Naquela época, onde eles estavam, naquela época que eles viviam, né? No caso de Isaac e Rebeca, certo? Então a esterilidade era vista como uma maldição, certo? Era vista como uma maldição, nós podemos ver aqui. Muitas vezes, por a mulher ser estéreo, certo? Por a mulher ser estéreo, certo? Muitas vezes era escanteada, né? E até mesmo, certo? E até mesmo repudiada, né? Repudiado significa se divorciar. Muitas vezes os homens se divorciavam, né? Repudiavam a mulher, certo? De forma legal, certo? Por ela ser estéreo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, e na verdade isso é um método errado, meus irmãos. O método correto é sempre consultar a Deus. Meus irmãos, Deus pode tudo. Então, não era porque isso era uma cultura daquela época que estava correto, não, meus irmãos. O correto é nós pedirmos uma orientação divina, certo? Olha aqui, meus irmãos, no versículo 21, nós vemos aqui que Isaac clama ao Senhor, certo? Como diz aqui na lição, certo? Versículo 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós já vemos aqui no primeiro capítulo, certo? Olha aqui, meus irmãos, ter filhos, certo? É ter uma descendência, certo? E ter uma descendência, meus irmãos, sempre é importante, certo? Para dar uma descendência à nossa família, ao nosso nome, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, como Rebeca já estava grávida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Rebeca ela se aflige, certo? Por causa dos movimentos estranhos que estavam tendo no seu ventre, né? Movimentos estranhos ou excessivos, certo? Excessivo, certo? Então,
estranhos ou um movimento excessivo fora do normal, certo? Aí, meus irmãos, ela vai aqui, meus irmãos, no versículo 23, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela entre si, mas ela não sabia que era mais de um filho, certo? Aí ela clama ao Senhor. Aí, no versículo 23, Deus dá a resposta. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, certo? Olha aqui, meus irmãos, o próprio Deus, ele fala, ele revela a Rebeca que seria gêmeos, e do seu ventre seria 2 nações, onde o maior, certo? Onde o maior, que seria, olha aqui, onde o maior, que seria Esaú, Saul, serviria ao menor, que seria Jacó, certo? Então o maior seria Esaú e o menor seria Jacó, certo? Porém, Esaú, a descendência de Esaú, né, serviria a descendência de Jacó, certo? Por que, meus irmãos, o maior? Nós vimos aqui, meus irmãos, porque o maior, naquela época patriarcal, a bênção maior era para o primogênito, e o primogênito, mesmo sendo gêmeos, o primogênito era Esaú, porque ele nasceu primeiro, certo? Então a bênção patriarcal seria para o primogênito, né? A maior parte da herança seria para o primogênito. Então o primogênito era visto como uma pessoa mais forte, mais seria o herdeiro maior, que seria a maior herança, a melhor parte, certo? Então, meus irmãos, os olhos estavam sempre na vida do primogênito, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que ambos cresceram, tanto Esaú como Jacó, e eles cresceram e ficaram diferentes, tanto no temperamento como na personalidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que Esaú era da caça, certo? Da caça, né? E Isaac o amava por isso, certo? E Isaac amava por isso, porque Esaú caçava e levava parte da sua caça para fazer um guisado, uma carne assada para Isaac, e ele amava mais a Esaú. Já Jacó era homem, a Bíblia diz, meus irmãos, que era um homem simples, né? Era mais caseiro, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Jacó era mais caseiro, certo? E a Bíblia diz, meus irmãos, que Rebeca o amava mais. O amava mais, certo? Então Isaac amava mais Esaú, porque era homem de caça, perito em caça, tudinho. E Jacó era um homem mais caseiro, mais de ficar em casa, e Rebeca o amava. Talvez, meus irmãos, porque Rebeca sabia que a bênção maior de Deus estaria sobre a descendência de Jacó. Talvez ela amasse mais por conta disso. Então, um seria maior, versículo 25 ao 28, onde nós vemos aqui, certo? O próprio Deus revelou isso a ela, certo? No capítulo 27, meus irmãos, já anos depois, nós vemos que Isaac, ele ficou cego, já era velho e ficou cego, certo? E ele queria, meus irmãos, dar a bênção patriarcal, porque já ao primogênito, certo? No caso, a Esaú. Porque nós vemos aqui que Isaac, já velho, já cego, disse: eu vou dar a minha bênção patriarcal antes que eu morra. E a bênção patriarcal era para o primogênito, meus irmãos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, primeiro, né? A gente deve consultar a Deus a tudo. E como pais, certo? Se os pais forem sempre interligados a Deus, meus irmãos, não deve demonstrar preferência, deve abençoar, a pedir a Deus e dar a bênção dos pais a ambos, certo, meus irmãos? Então a bênção patriarcal seria o primogênito. Rebeca, sabendo disso, meus irmãos, você já sabe muito bem da história, certo? A Bíblia, como eu já falei aqui, né? Isaac amava mais Esaú e Rebeca mais a Jacó. Mas vamos lá, meus irmãos. Uma pergunta para vocês comentarem na classe e perguntar o porquê para cada aluno. Rebeca, ela fez o correto ao matar, quando ela ouviu que Isaac pediu a Esaú que fosse caçar o cabrito e preparar ele assado, trouxesse para ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Rebeca soube disso, ela preparou um cabrito assado, certo? E levou para Isaac, na tenda dele. E colocou uma pele, um couro de cabra, né, sobre os braços de Jacó, né, para que quando Isaac passasse a mão nele, visse que ele fosse mais cabeludo, né, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Esaú era um homem mais cabeludo, né, do que Jacó, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, e Rebeca fez o correto? Sim ou não, meus irmãos? Uma boa pergunta para você fazer na classe, né? Claro que não, né? Ela deveria ter consultado ao Senhor. Outra pergunta, olha aqui, meus irmãos. As bênçãos divinas versus as bênçãos humanas. Meus irmãos, as bênçãos divinas sempre serão superiores. Sempre serão superiores às bênçãos
humanas, certo? Então, meus irmãos, as bênçãos divinas sempre serão bênçãos superiores às bênçãos humanas, né? A bênção patriarcal primogênito, meus irmãos, é uma bênção humana, porque a maior bênção, meus irmãos, que era a bênção divina, estaria sobre a vida de Jacó. E, meus irmãos, o crente e o cristão, né, a pessoa que teme a Deus, meus irmãos, não pode estar envolvido com falcatrua, com mentiras, com coisas enganosas. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Mas é isso. As bênçãos divinas são maiores do que as bênçãos humanas. Não é isso? Às vezes as pessoas abençoam tantas pessoas porque são ricas, porque são famosas, porque são bonitas à vista, meus irmãos. Mas às vezes Deus escolhe, meus irmãos, aqueles que estão escanteados para dar sua bênção, para dar sua bênção divina. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 3 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 3 aqui na parte final. Meus irmãos, o problema da predileção, ou seja, meus irmãos, da predileção, que é a mesma coisa da escolha, certo? Por filhos na família, certo? Olha aqui, meus irmãos. Como eu já falei aqui, né? Nós vimos aqui que Esaú pede o cabrito assado. Que Isaac pede a Esaú, certo? Ele vai, né? Porque ele queria receber a primogenitura. Mas vocês lembram, meus irmãos, que quando eles eram mais jovens, né? Um tempo atrás, dessa época daqui, certo? Que Esaú chega faminto e ele vê, né, que Jacó estava ali na cozinha preparando, comendo lentilhas, e ele vendeu a sua direito de primogenitura por um prato de lentilhas, certo? E assim, meus irmãos, é nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós vendemos as nossas bênçãos, não é? Nós deixamos, meus irmãos, de receber as nossas bênçãos, meus irmãos, porque nós não damos crédito àquilo que vem de Deus, né? Muitas vezes nós fazemos o mesmo, certo? Então, meus irmãos, nós vimos aqui, meus irmãos, que Esaú, certo? Esaú, ele casa, certo? Que Esaú casa com mulheres estranhas. Certo? Mulheres estranhas eram mulheres de outras culturas, não é isso? De outras culturas que adoravam outros deuses, não é isso? Que adoravam outros deuses, certo? E a Bíblia diz, meus irmãos, que isso angustiou tanto Isaac como Rebeca, certo? Nós vimos aqui que o primogênito seria o sucessor, né, da família patriarcal ali, e Isaac abençoaria com a bênção patriarcal Esaú, mesmo vendo que ele era um pouco rebelde, certo? Olha aqui, meus irmãos, o gesto enganoso, né, o gesto de Rebeca, né, que ela não era uma maneira correta de agir, meus irmãos. Muitas vezes nós agimos de forma errada, certo? Por não ouvir a voz de Deus, né? Por não dar crédito à palavra de Deus, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, mas a bênção de Deus estaria sobre Jacó, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, Gênesis capítulo 49, certo? Gênesis capítulo 49, como diz aqui, olha, Gênesis 49, versículo 5. Versículo 4, inconstante como a água. Versículo 3, Rubem era o primogênito de Jacó, certo? Nós vemos aqui, olha, Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, mais o excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ou seja, meus irmãos, isso era a visão daquela época patriarcal para o filho primogênito, né? No filho primogênito as pessoas viam o poder mais excelente, o vigor, né? A força. Aí versículo 4, inconstante como a água, não serás o mais excelente, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, né? Porque, meus irmãos, Rubem, né, ele se deita com uma das concubinas, né, de Jacó, certo? Então subiste ao meu leite e contaminaste a minha cama. Então nós vemos aqui, meus irmãos, porquanto que Rubem não recebeu a bênção da primogenitura, certo? E no capítulo 26, nós vemos aqui, certo? Capítulo 26, versículo 34, que diz o seguinte, olha. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere,
Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, né? Porque elas eram estrangeiras. Nós vimos que desde Abraão, meus irmãos, desde Abraão, eles se importaram em buscar casamentos dentro da própria família, onde acreditavam no Deus de Israel, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos. Meus irmãos, e para finalizar, né, o problema da predileção, ou seja, escolha por um dos filhos da família, né? Aí, meus irmãos, vem intrigas, vem contendas, não é isso? Nós vemos aqui que a família, que os irmãos, não é isso? Os irmãos crescem, meus irmãos, e crescem com rivalidade, né? Rivalizando uns com os outros, meus irmãos, e não foi diferentemente com Esaú, né? Já que eles viam que o pai preferia Esaú e a mãe preferia Jacó, ou seja, meus irmãos, os irmãos cresceram com rivalidade, porque ambos queriam a atenção dos pais e das mães, perdão, do pai e da mãe, certo? E ambos cresceram. Quando Esaú soube, quando ele chegou para receber a bênção, e Isaac disse: olha, eu já dei a bênção. Ele disse: não, meu pai, fui eu que cheguei agora, não fui eu. E ele descobre ali que Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, mas o que é que aconteceu? Esaú tenta matar Jacó, aí a mãe dele manda Jacó ir para a casa de Betuel, da casa de Labão, que era da família de Rebeca, para que ele não fosse morto. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, as contendas que cresceram, meus irmãos, que ali veio surgiu, né? Poderia ter se tornar uma tragédia, certo? Por conta, meus irmãos, dos erros dos pais, certo? Vou botar aqui, olha, dos erros dos pais. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, a Bíblia diz, meus irmãos, que no anseio da casa deve reinar o amor, deve reinar a paz, a comunhão, né? A reverência, meus irmãos. E não, meus irmãos, rivalidade, né? A rivalidade, meus irmãos, é coisa do diabo, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que a rivalidade não pode haver no anseio de uma família. Se nós lermos aqui, meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, a rivalidade, meus irmãos, é uma das obras da carne. E as obras da carne, meus irmãos, só traz contendas e intrigas. Certo, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor, né? Só para finalizar, meus irmãos. Meus irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, meus irmãos, a bênção vem atrás da gente. Independente se a gente é rico, se é pobre, se a gente recebeu bênçãos humanas. Mas o que vale, meus irmãos, é a bênção de Deus. A bênção de Deus abençoaria Jacó e abençoaria Esaú. Porém, meus irmãos, a bênção maior seria sobre Jacó, certo? Sua descendência. É daqui, meus irmãos, que surgem. Nós vemos aqui, não é isso? Os árabes. E aqui os israelitas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, israelitas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, né, essa batalha de hoje entre árabes e israelitas. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Nós vemos aqui, meus irmãos, né, que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, meus irmãos, para que não haja nem rivalidade, nem predileção para com um nem para com o outro, mas que haja, meus irmãos, paz. Amém, meus irmãos? Que haja paz no seio da casa. Amém, meus irmãos? Que a nossa casa pode ser que seja um pedacinho do céu. Paz do Senhor e até a próxima lição.